E aí, galerinha, beleza? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos de mais uma civilização antiga, né? A gente falou de tantas civilizações e a gente agora estamos lá no Extremo Oriente, bem longe do que a gente chamou hoje de Brasil, bem longe das civilizações que a gente falou iniciais, mas uma das civilizações mais antigas também, mais importantes. E também uma sociedade hidráulica, porque ela vai se unificar, vai se construir, vai se desenvolver ao redor de dois grandes rios e de outros rios pequenos. E esses rios eles vão beber daquela famosa montanha, aquela cadeia de montanhas chamada Himalaia, né? Esses dois rios é o rio Indo e o rio Ganges. Nós estamos falando da Índia Antiga. Essa Índia Antiga, ela vai ter a formação do início da sua civilização. Há muito tempo atrás se pensava só a partir aqui do ano de 1700 a.C., que é a chegada dos arianos naquela região e que você sai de onde eles formam primeiro os grupos lá do Rio Indo e vão para o Rio Ganges. Hoje, através da arqueologia, você lembra que a gente falou lá no início do ano, né, um grande grupo que ajuda muito a história, a levantar as fontes, são a arqueologia e a paleontologia. Através desses especialistas, desses pesquisadores, a história conseguiu contemplar uma civilização bem anterior a esse primeiro grupo que a gente conhece hoje, que é a civilização arapiana, né, da cidade de Harappa e da cidade de Mohenjo-Daro. Essas duas cidades hoje são dois sítios arqueológicos. Se você quiser pesquisar na internet, você vai ver, tem várias imagens, né? Channel Geographic, por exemplo, tem um vídeo que mostra, né, a cidade de Mohenjo-Daro, como que as escavações, né, a cidade de Harappa. Essas duas civilizações, elas são os primeiros povos a se fixar próximo ao rio Indo, que onde seria hoje o Paquistão. A Índia antiga, ela é muito maior do que a Índia que a gente conhece hoje. Outra coisa, a gente pode perguntar, tantas civilizações, professor, por que estudar a Índia? Aí a gente fala como que a história, ela é uma célula viva, né? Que ela está sempre respondendo às problemáticas e às perguntas atuais. E por que a gente está falando tanto de Índia nesse momento? Porque a Índia, por exemplo, vocês vão estudar lá no 8º ano, né, quando estudarem geografia, os blocos econômicos, vocês vão ver, por exemplo, que a Índia hoje pertence ao BRICS, que o Brasil também pertence, que são os países emergentes, as economias que mais crescem no momento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a Índia tem uma população das maiores, né? Essa região antiga da Índia antiga é o que a gente chamava até início do século XX, até a independência dessa região, chamava-se de subcontinente indiano. Bem, então nós falamos por volta de 3.300 a.C., Harappa e Mohenjo-Daro, próximos ao rio Indo. Com a chegada dos arianos no ano de 1700 a.C., esses grupos vão se expandir do rio Indo até o rio Ganges, vai tomar toda aquela região, né? E aqui, a gente vai entrar, quando a chegada dos arianos, que é um grupo que vem de fora, vai chegar o que a gente chama de período védico. E esse período védico está dizendo porque é quando surge uma das religiões mais antigas, que é o hinduísmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E eles vão ser levados nesse pensamento por causa de um livro chamado Vedas. Esses são os livros da teologia hindu, né, do hinduísmo. E que a gente vai ter também uma linguagem, que é uma linguagem mais dos escritos sagrados, uma forma de escrita diferenciada, que é o sânscrito, que é uma escrita totalmente diferente, né, para as coisas sacras dos indianos. Bem, gente, a gente entendeu uma coisa que é difícil. Você vê que tem por volta de 3.300 a.C., 1.700 a.C., não há datas muito exatas, porque alguns povos orientais, até povos de outras regiões, não tinham o mesmo hábito do que a gente tem da ideia, por exemplo, né, das datas históricas. Isso é uma construção muito bem posterior até do próprio mundo ocidental, como mais das civilizações mais orientais. Algumas não tinham essa preocupação, as preocupações deles eram outras, que achavam muito mais importantes. A questão, por exemplo, de uma rica mitologia hindu, que a gente vê que é a religião que mais tem divindades, né, algumas muito famosas, mas é a religião que tem mais divindades de todas elas. Bem, sociedade de castas, que vai surgir nesse período védico também, a gente vai falar daqui a pouco também, e é uma característica que, infelizmente, ainda existe até hoje, por mais que hoje é proibido pela nova Constituição da Índia, e hoje já não é tão praticado, mas algumas famílias tradicionais
que ainda relacionam até os casamentos dos seus filhos, ainda nesse ritmo, né, das sociedades de castas, que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, Império Maurya, isso aqui já bem depois, né, depois desse período védico, esses grupos, a gente vai ter pequenos reinos, vários reinos, e aí um reino vai subjugar os outros, vai ter o Império Maurya. Por que a gente está falando disso aqui? Porque vai ser um momento muito importante, porque o hinduísmo e a sociedade de castas, e esse tipo de forma, era o que funcionava em toda a Índia. Só que aí a gente vai ter a figura do príncipe Ashoka, né? Apesar de escrito Asoka, se fala Ashoka. O Ashoka, ele vai ter uma coisa muito interessante. Depois de ele continuar, né, o que o seu pai começou e conquistar mais reinos e de uma forma insanguinária, ele vai tomar uma decisão que vai modificar muito, né, toda a estrutura desse império. Ele vai se converter ao budismo, que a gente vai falar também daqui a pouco, outra religião que nasce aqui também na Índia Antiga, e ele vai fazer uma sociedade, né, um reino de tolerância. Só que com a morte dele, infelizmente, volta tudo aquelas disputas das castas, as disputas que existiam. Aí depois vai ficar de novo fragmentado o poder, até que a dinastia Gupta de novo reunifica a Índia durante um bom tempo. Depois de passar disso, a Índia vai ser dominada por vários impérios, por os impérios externos, vai passar sempre de mãos em mãos, até no século XIX, século XX, que ainda ia ficar debaixo de uma disputa entre dois países imperialistas europeus, que é a França e a Inglaterra. E aí a gente vai começar a luta pela independência, através daquele moço que aparece às vezes na televisão, na internet, um carequinha que usa umas roupas com um vestido branco, de um bigodinho, chamado Mahatma Gandhi. E essa figura é extremamente importante, né, que vai conseguir a independência da Índia. Só que a Índia, gente, é uma cultura fantástica, até por causa das dominações também. Vai receber, né, de outras culturas, então vai ser uma salada mista, a cultura indiana, e que já era uma cultura muito bela, uma cultura com várias facetas, agora vai ter de outros grupos que vêm de fora. Então vai ser um país multicultural. Só que a Índia, ela vai ter essa dificuldade toda no século XX até que consiga a independência. E nessa independência, a gente já vai ter outras questões religiosas que vai separar o país, no primeiro momento, em dois grupos. O Paquistão, de maioria total muçulmana, e a Índia, de maioria hindu. E o interessante é que o país vai ter pedaços dentro quase do outro de fronteiras. E que isso vai causar várias disputas, né, várias dificuldades de se lidar, até o que vai acontecer. A gente vai ter, né, alguns conflitos até que se resolva, e desses conflitos, por exemplo, vai surgir um país chamado Bangladesh, um dos países mais pobres da Ásia, né, um país que fica bem no cantinho da Índia. E até hoje, há uma disputa na região de Caxemira, que até hoje luta, né, por independência daquela região. Então esse subcontinente indiano vai se transformar nesse momento em 3 países e pode até se tornar um 4º país que ainda tem essa disputa política que ainda existe. Fora lembrar que, infelizmente, a Índia e o Paquistão, de vez em quando eles continuam nessa rixa e os 2 países trabalham com armamento nuclear. Então, de vez em quando, o mundo fica preocupado com esses 2 vizinhos que, de vez em quando, se, né, trincam num conflito ali de irmãos, né, brigando, né, por questões principalmente religiosas e políticas. Continua aí que a gente vai para a parte agora que a gente vai falar das castas e da questão das religiões surgidas nessa Índia Antiga. Bem, galera, continuando, a gente vai falar agora das sociedades de casta, essa característica muito importante e, infelizmente, muito triste da civilização indiana, que durou muito tempo e até hoje há grupos que ainda permanecem brigando por essa condição. Ela vai surgir de uma interpretação, né, do hinduísmo, e aí a gente vai ver as sociedades de castas aqui. Tem os grupos mais poderosos, tem a questão do sacerdote ligado a Deus, a divindade, né, a religião hindu. Ela tem a questão das várias divindades, e aí você vai ter a figura dos brahmanes, sacerdote. O termo brahmanes vem do principal deus, o deus da criação hindu, chamado Brahma, que não é a cerveja, né? Aqui no Brasil, Brahma, todo mundo vai pensar na cerveja. Não é a Brahma cerveja. Brahma é uma divindade, o principal deus criador, né, na mitologia do hinduísmo. E aí os brahmanes são os sacerdotes. O segundo grupo são os kshatriyas, os guerreiros, né? O terceiro grupo, os vaixais, que são os comerciantes e os artesãos. E o 4º grupo, os sudras, que são os camponeses, os mais pobres, e em alguns momentos até servos, né? Nas cidades, os servos.
Só lembrando, gente, que essas sociedades elas eram tão profundamente ligadas à questão de castas que você não podia ver casamentos passando de uma casta para o outro. Tá? Você tinha que casar dentro da tua própria casta. E você nascia e morria na sua casta. Então, na crença até do hinduísmo, da reencarnação, era o teu comportamento que ia fazer como que você ia nascer na outra vida, reencarnar, ou numa casta inferior, ou até, né, em seres inferiores, como animais e até insetos. O hinduísmo prega esse tipo de reencarnação. Então, era uma grande preocupação. E esse grupo aqui abaixo? Esse grupo era considerados sem castas. Isso é a ralé da ralé, os Dalits, também conhecido como párias. Então, quando a gente usa um termo assim, ó, isso é um pária, quer dizer, isso é um lixo, isso é o que a escória. O termo pária vem dos Dalits, né? Também conhecido como os intocáveis. Não é intocáveis de ser protegido aí não, é os intocáveis aí de que ninguém podia tocar. Se você tocasse num Dalit ou num pária, você teria que passar por todo um ritual de purificação para poder voltar à sua condição. Só para você ter ideia. E isso aqui também exercia na questão das profissões. As piores profissões, né, como limpar fezes, fazer as coisas piores na condição dessa civilização indiana, ficava sempre esse grupo aqui conhecido como os Dalits. Então a gente vê como que a influência é muito forte da questão religiosa. Em cima disso, a gente tem aqui as questões das religiões. 3 religiões dessas nascem dentro da Índia. Primeira religião, o hinduísmo, com várias divindades, principalmente conhecidas. Brahma, né, a grande divindade criadora, Vishnu, que é o deus Sol, né, a Shiva, né, todas essas divindades, aquela divindade do elefante, né, Ganesh, né, Shiva é aquela mulher com o olhinho aqui em cima no terceiro olho mágico, né, Ganesh, o deus elefante, divindade da prosperidade, né? E do hinduísmo a gente tem algumas religiões modernas, a mais famosa aqui no Brasil, o Hare Krishna, né? Que seria uma vertente, porque eles vão dizer que Vishnu, né, vai reencarnar em várias outras divindades, como o próprio Jesus Cristo e Hare Krishna, né? Em alguns homens que foram ontológicos, o hinduísmo vai crer nisso. E você vai ver que o hinduísmo eles têm uma preocupação com uma quantidade extremamente de Deus. É aquele país que as pessoas sempre falam da brincadeira que a vaca é uma divindade, né? Jainismo é uma religião que vai surgir, existe até hoje, mas é uma religião que não vai crescer tanto, né? Mas o jainismo tem algumas características muito parecidas com o budismo, e é uma religião que tem uma coisa tão interessante que eles andam com uma vassoura até para varrer o chão, para não pisar em formigas, em alguns insetos, para não ser, porque eles ficam preocupados se eles reencarnassem ou algum parente dele reencarnado esteja num desses insetos. Então é uma preocupação gigantesca, né, com essa questão. Normalmente eles são muito pobres, vivem não têm posses, né, vivem em uma mendicância, né. Esse é o jainismo, uma religião que está muito presa àquela região mesmo. E o terceiro, que é uma religião que vai se expandir no mundo inteiro. Muita gente pensa até que surgiu no Japão, na China, mas surgiu na Índia. Budismo. O príncipe Siddhartha Gautama, ele era, na verdade, um príncipe de uma desses grupos da Índia. E ele vai, né, depois de ser protegido pelo seu pai, que o amava muito e o escondeu de todas as dores do mundo, ele sai e vai para o mundo e começa a conhecer a pobreza, ele vê as doenças, enfermidades, vê a morte. Isso vai fazer com que ele busque, né, o sentido da vida, e aí Siddhartha abandona toda aquela riqueza, toda aquela ostentação, todo aquele luxo, aquele conforto, e vai começar a ter uma vida de meditação e uma vida de despojamento, né, se afastando dos desejos, se afastando de ter coisas, né, e vai ter uma vida de meditação e jejuns. E aí é onde que ele chega a encontrar o que se chama de iluminação, e por isso ele ganha o apelido de Buda, né, o iluminado. E daí surge o budismo, de onde há várias vertentes. No Brasil há um grupo muito grande de budistas hoje, né, é uma religião que cresce muito também. E o quarto grupo, essa sim, é uma religião que vem de fora. É a única religião que chega na Índia de fora, é o islamismo, né, a religião muçulmana, e vai ser muito importante porque ela vai expandir e tomar boa parte daquela região próxima do Indo, né?
Quando tem a independência da Índia, o Paquistão é de maioria muçulmana. Até os grupos muçulmanos que estão dentro da Índia vão vir para lá. E quem já assistiu um filme chamado Quem Quer Ser Milionário, vai lembrar que o personagem principal, ele perde a mãe dele numa briga, né, de grupos muçulmanos contra grupos hindus. Os grupos muçulmanos pobres atacam a favela de grupo hindus, né, e aí, infelizmente, a mãe do menino morre. Então, essa história tem a característica de como que era a rivalidade até que a Índia se torne independente, e essa rivalidade continua até hoje, que tem a questão da religião. Então isso aqui é importante a gente entender, né, para a gente ver uma característica particular da Índia. Né? A Índia tem cidades, metrópoles gigantescas, também com uma grande quantidade de favelização, como o Brasil, né, porque há grupos muito pobres nesse país. É um país que está crescendo, mas ainda tem muitas desigualdades sociais. Beleza? Bem, nós conhecemos a Índia. Próxima aula a gente vai falar de Japão e China antiga. Fiquem com Deus. Até a próxima, galerinha.